Infelizmente, muitas pessoas acabam se submetendo a desrespeito dentro de um relacionamento pelo fato de terem medo de perder a outra pessoa. Se você já se viu tendo mais conflitos, dúvidas e medos dentro de um relacionamento que você já viveu ou que você está vivenciando, esse vídeo é para você. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Nesse vídeo vamos conversar sobre alguns pontos, alguns aspectos que são importantes para que você não seja manipulado ou manipulada dentro dos seus relacionamentos. O primeiro aspecto, e certamente um dos mais importantes, é o autoconhecimento. Fica mais difícil do outro te manipular quando você se conhece, quando você sabe quais são as suas fraquezas. Quando você sabe aquilo que mexe com as suas emoções, seja positivamente ou seja negativamente. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Muitas mulheres, às vezes por inconsciência, acabam se envolvendo com um tipo de homem que não quer nada sério enquanto elas querem. E aí elas acabam indo na conversa porque ele diz: nossa, eu gosto muito de você, eu nunca fiquei com uma mulher como você. E ele já sabe que ela quer algo sério, porque ela demonstra isso às vezes por uma carência, às vezes por uma cobrança antes do tempo. E aí esse cara, ele percebe isso. E principalmente se ele for um cara que ele estiver mais interessado nos próprios interesses dele, ele não vai levar em consideração seus sentimentos. E aí ele vai utilizar isso para te manipular. Às vezes, quando você estava quase saindo daquele envolvimento que você viu que aquilo não era para você, que aquilo não estava se encaminhando para um relacionamento sério, o cara vai lá e te entrega um pouco mais de migalhas do que normalmente ele te entregaria. E ele te faz promessas, ele diz que vai mudar, ele diz que vai te pedir, que estava pensando em algo especial, quando na verdade isso é uma completa ilusão, uma completa mentira. Só que por você ter essa expectativa, por você querer isso, você acaba se deixando levar por isso e fica ali e continua esperando que algo vai vir daquela situação, quando na verdade não vai. E isso não acontece só apenas em relacionamentos amorosos. Acontece também em relacionamentos de amizade, acontece também no seu relacionamento com as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. Então, é importante se conhecer ao ponto de saber que a outra pessoa ela pode tentar te manipular com aquilo que é importante para você, para que você perceba se realmente aquilo que você quer, no caso de um relacionamento amoroso, está sendo entregue de fato com atitudes práticas ou se está vindo apenas promessas vazias. Quando a gente se conhece, quando a gente entende as nossas carências, quando a gente entende os nossos desafios, fica muito mais fácil da gente não ser manipulado pelas pessoas. Inclusive, tem um livro chamado As 48 Leis do Poder. E eu não cheguei a ler esse livro inteiro ainda, eu pretendo voltar a ler em algum momento, mas não agora. E esse livro ele traz muitas questões sobre manipulação, sobre como você conseguir o que você quer. Só que o que acontece? Esse livro eu não te indico necessariamente que você leia para você aplicar e utilizar isso contra as pessoas. Até porque eu acredito muito que tudo aquilo que a gente planta também volta para a gente. Então, por exemplo, se você lê com a intenção de manipular as pessoas, de usar as pessoas, eu não recomendo. Mas eu recomendo que você leia com o intuito de aprender se você não tem características de uma pessoa manipuladora e também se as pessoas ao seu redor, se as pessoas ao seu entorno também não têm essas características. Porque, por exemplo, já aconteceu comigo de, na época, quando eu estava lendo esse livro, de eu perceber que tinham pessoas na minha vida que eram pessoas manipuladoras. Porque conforme eu fui lendo aquelas leis, eu consegui perceber isso. Que a pessoa estava utilizando exatamente aquela estratégia, do mesmo jeito que estava sendo dito naquele livro. E também consegui perceber isso em mim. Não era a mesma lei, mas eu consegui perceber, caramba, eu já fiz isso. E eu sequer percebia que isso era manipulação. Só que é. Quando você para refletir, você consegue perceber isso. E por isso que é tão importante o autoconhecimento, o conhecimento, a gente buscar estudar, buscar entender.
aquilo que pode afetar diretamente a nossa vida. Mas volto a dizer, não recomendo que você utilize essas leis contra as pessoas, porque o que eu acredito é que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você utiliza essa lei com má intenção, com o intuito de machucar, de ferir as pessoas, de simplesmente tirar vantagens diante daquilo, prejudicando outras pessoas, isso mais cedo ou mais tarde volta para você. Não tenha dúvidas disso. Mas é muito importante para o seu autoconhecimento e também para que você perceba se as pessoas ao seu redor estão tentando te manipular, mesmo que não estejam fazendo isso de uma maneira consciente, porque nem todo mundo tem acesso a esse tipo de conteúdo. Então não dá para achar que as pessoas estão nos manipulando por causa daquilo. Algumas pessoas sim, outras não. Inclusive, quando eu percebi isso na minha vida de outra pessoa, a pessoa ela tinha esse conhecimento, a pessoa ela conhecia esse livro, entre outros livros voltados para essa questão. Então, cabe a gente ter esse discernimento também para não ficar totalmente reativo, totalmente achando que todo mundo está tentando nos manipular, sem exageros. Mas reconheça quais são os seus pontos fracos e também os seus pontos fortes e utilize isso ao seu favor para estar consciente e não ser manipulado pelas pessoas, nem ter medo de perder o outro, porque o outro está te manipulando através do seu medo. 2. Muito cuidado com a instabilidade emocional do outro. Se você tem hoje na sua vida relacionamentos, seja de amizade, seja relacionamento amoroso, de uma pessoa que ela é instável emocionalmente, você precisa ter cuidado com isso. Quando um parceiro ele muda muito, ora tá carinhoso, ora tá frio, distante ou até mesmo desrespeitoso, a outra pessoa nunca sabe o que esperar. E isso ativa um mecanismo chamado reforço intermitente. E para a gente entender, ele funciona basicamente assim. Às vezes você vai receber amor, atenção, validação, e em outras vezes você recebe rejeição, indiferença, desrespeito. E esse padrão que se constrói, essa montanha russa, é o mesmo que vicia em jogos de azar. É como se o nosso cérebro ele ficasse preso tentando ganhar de novo um momento bom. Um momento onde tudo estava perfeito, onde vocês estavam alegres, felizes, onde não estava existindo problemas nem desafios. E nesse processo a gente pode facilmente se adaptar demais, se anular, tentar controlar o humor do outro. Você pode até se questionar: o que é que eu fiz de errado? Como eu faço ele ou ela voltar a ser como era antes? Como se isso fosse a sua responsabilidade, como se de fato você tivesse feito algo de errado que tivesse influenciado no comportamento do outro, quando nem sempre isso é verdade. Ou seja, existe uma grande probabilidade de você não ter feito nada de errado. E não é uma responsabilidade sua tentar fazer o outro voltar a ser antes. A sua responsabilidade é compreender que a instabilidade emocional do outro pode gerar em você uma dependência emocional. E essa dependência emocional é o que te faz ser manipulado pela outra pessoa, mesmo que a outra pessoa ela não tenha essa intenção. O objetivo aqui desse vídeo não é pensar no outro, não é pensar em como o outro poderia fazer diferente ou como o outro poderia ser diferente, mas sim olhar para você, olhar para dentro e pensar: como eu posso viver de uma forma em que eu possa ser emocionalmente livre? Porque a partir do momento que você tem autoconhecimento, que você busca conhecimento, que você entende como seu cérebro funciona, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Mas se a gente não tem conhecimento, se a gente não busca por autoconhecimento, se a gente não busca entender aquilo que em nós muitas vezes é instinto, é automático, a gente passa por muito sofrimento desnecessário. E não que a gente não vai ter dor, não que a gente não vai ter desafios na nossa vida, mas muitas coisas podem e poderiam ser evitadas
se a gente estivesse buscando com mais afinco o estudo, o aprendizado e a transformação de nós mesmos. 3. Feridas emocionais. Buscamos aquilo que é familiar. As feridas que você não curou, que você não ressignificou, continuam a te atormentar, mesmo que você não esteja consciente disso. O inconsciente ele vai buscar reviver as mesmas dores. E se você veio de um ambiente instável, de um ambiente tóxico, a tendência é que você busque isso na sua vida e nos seus relacionamentos. O nosso cérebro, ele prioriza sobrevivência e não felicidade. O nosso cérebro, ele é guiado por um sistema muito antigo ligado à sobrevivência, especialmente a amígdala cerebral. Ela funciona mais ou menos assim. Tudo aquilo que é conhecido não representa uma ameaça imediata. Tudo que é novo pode ser perigoso. Então, aquilo que é familiar tende a reduzir o nosso sistema de alerta. Então, para pensar comigo. Se muitas vezes a gente tende a reviver as dores que a gente já teve lá atrás, se o nosso cérebro ele prefere a sobrevivência ao invés da felicidade, e se viemos de ambientes tóxicos, se viemos de lares instáveis, onde a gente não teve presente a figura do nosso pai, a figura da nossa mãe, se as nossas necessidades não foram atendidas, é óbvio que fica ainda mais fácil de sermos manipulados. Porque a gente vai estar buscando reviver aquelas mesmas dores, e isso não é feito de forma consciente. Mesmo que isso nos cause dor, mesmo que isso nos gere sofrimento. E por isso é tão importante entender as feridas emocionais que você carrega ainda hoje dentro de você. E por isso que é importante ressignificar as feridas que você já consegue perceber que você tem. E eu não vou mentir para você, senão vai ser um processo que vai ser mágica. Não quer dizer que você nunca mais vai precisar olhar para uma ferida emocional que você ressignificou. Às vezes você não vai precisar, por exemplo, olhar todo dia para uma ferida de rejeição que você teve. Mas não quer dizer que de tempos em tempos você não precise olhar para essa questão e ver se você não está agindo a partir da dor, a partir da ferida que você tem. Mas isso quer dizer que com o autoconhecimento, com as ferramentas adequadas, com a compreensão dessas feridas emocionais, você vai ter muito mais controle emocional, vai ter muito mais controle sobre aquilo que você tolera ou que você não tolera na sua vida. Você vai estar muito mais atento e atenta a perceber se as pessoas elas estão te manipulando. Então vamos recapitular os 3 aspectos que você precisa estar consciente para não ser manipulado dentro dos seus relacionamentos e para que, além disso, você ainda se conheça. O primeiro passo é praticar o autoconhecimento. Entender profundamente quem você é, aquilo que mexe com as suas emoções, tanto de forma positiva quanto de uma forma mais desafiadora. Também é importante que você busque leituras que vão te mostrar muitas vezes como as coisas estão funcionando, como as pessoas estão agindo, mesmo que de forma inconsciente. Também é importante que você busque fazer leituras de livros que falem sobre manipulação, não para utilizar com as outras pessoas, mas por autoconhecimento e também para que se alguém fizer isso com você, você saiba que aquela pessoa está fazendo isso. E vou te dizer para você que chegou até aqui, não é que todas as leis são terríveis, algumas leis ali até me parecem ser realmente necessárias, mas quando aplicadas de um lugar onde você não está pensando apenas em tirar proveito próprio para você, mas sim também pensando naquilo que vai ser bom para as outras pessoas. Porque talvez, infelizmente, nós somos o tempo todo influenciados e, digamos assim, manipulados por aquilo que é externo. Por exemplo, se a gente está assistindo algo, passa um comercial, se a gente sai na rua, tem um outdoor com propaganda, então tudo aquilo vai nos influenciando a tomar uma determinada atitude, a fazer uma determinada escolha. Então, às vezes, você nunca parou para se questionar por que eu compro essa margarina, essa manteiga específica? Por que eu nunca comprei aquela? Por que eu nunca me questionei
se aquela dali seria uma boa opção. Às vezes é por causa dessas questões. Teve até um filme que eu assisti já faz um tempo, eu não lembro o nome do filme, mas a criança estava lá sutilmente comendo um salgadinho da marca X. Isso já aconteceu também com marcas de refrigerantes em filmes. E aí fica o questionamento: será que isso também não é considerado manipulação? Até que ponto a gente tem a livre escolha de escolher fazer aquilo que a gente quer de verdade? E até que ponto a gente está sendo influenciado ou influenciada? Seja pelas outras pessoas, seja pelos nossos pais, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Até que ponto a gente é de verdade livre? Eu não sei, mas o máximo possível que a gente puder ser, melhor. A segunda coisa foi para você ficar atento à instabilidade da outra pessoa. Mesmo que a outra pessoa ela não tenha essa instabilidade de forma proposital para te manipular, o fato é que isso vai mexer muito com as suas emoções. Uma pessoa que ela é uma montanha russa, ela tem a capacidade de influenciar negativamente no seu psicológico. 3. Busque compreender as feridas emocionais que você tem e ressignificar essas feridas. E lembre-se que a gente tem uma tendência a buscar aquilo que é familiar. Não de forma consciente muitas vezes, mas isso é uma realidade. Então observe, será que hoje talvez você está repetindo os mesmos padrões, voltando para relacionamentos que te feriram, que te machucaram, voltando para ambientes dos quais te fizeram muito mal, apenas porque esse é um padrão que você tem na sua vida? Esteja atento ou atenta a isso, porque estar consciente disso vai te libertar. Se você precisar da minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!